Então, muito bem, boa tarde a todos. Queria, então, vamos começar então o nosso, estamos aí, passamos já alguns minutinhos, né? As pessoas vêm chegando atrasadas como sempre, ninguém se, estamos acostumados, né? E eu queria então dizer que esse é o vamos lá, pessoal. Então eu queria dizer que esse é mais um encontro do programa SESI de Expedições pelo Mundo da Cultura. Esse programa, patrocinado pelo SESI Paraná, ele acontece em 3 cidades aqui no estado, em Curitiba, Londrina e Paranavaí, e acontece independentemente em São Paulo, capital. Ele já está no seu 3º ano e nós já passamos, portanto, na metade do programa, que inicialmente previa 100 livros. Previa a apresentação com debate de 100 livros essenciais para a formação cultural de qualquer pessoa. Esse número de 100 livros é um número assim apenas emblemático, porque na verdade, como diz o Otto Maria Capô, para alguém ser culto tem que ler pelo menos 1000, e isso diz o Otto Maria Capô, né? Mas é claro que isso também é para padrões do Otto Maria Capô de Viena de 1930, né? Quer dizer, era outro mundo aquele. E no nosso mundo atual, pelo menos esses 100 livros bem entendidos, alguns eu acho que nós estamos até entendendo melhor do que o Otto Maria Capô, para ser bem sincero, né? Significa já um enorme de um progresso pessoal em âmbitos culturais. Então esse é um programa de cultura, não é um programa de literatura. Nós não estamos interessados nos aspectos formais da obra, apenas no seu conteúdo. E a base do programa aqui são livros de natureza ficcional, sejam eles peças de teatro, como a de hoje, sejam romances, algumas novelas, muito poucas. Uma romance é o maior de todos os gêneros aqui, depois vem as peças de teatro, depois vem as novelas, e há uma pequena parcela, aí imagino que uns 20%, que sejam de livros ensaísticos, livros que são que apresentam ideias sobre o mundo, sim, livros que têm uma conotação, digamos assim, expositiva, para usar a expressão do Mortimer Adler. Diga, Denise. Isso é? Então, é uma certa dificuldade de classificar isso, né? A classificação que eu sempre uso é uma classificação que eu sintetizei a partir do Mortimer Adler, que é assim, o Mortimer Adler divide os gêneros literários em 2 grandes grupos. O primeiro chama-se imaginativa, literatura imaginativa, aquilo que se chama de modo geral de ficção. Então, a literatura imaginativa tem 3 subconjuntos. O primeiro é poesia, teatro e prosa. Prosa, por sua vez, divide-se em romance, novela, conto e crônica. Esses são os gêneros literários básicos, digamos assim. Do lado da literatura não imaginativa, que o Mortimer Adler chama de expositiva, você tem 2 subgrupos. O primeiro é a literatura prática, e o segundo é a literatura teórica. A literatura prática é toda a literatura, todo livro que pretende ensinar você a fazer alguma coisa concreta. Por exemplo, um livro de receitas é um livro prático. Um livro, qualquer manual profissional, qualquer é um livro prático. Esse segmento aí de autoajuda é um segmento de livro prático. Aí do lado do segmento teórico, de acordo com Mortimer Adler, tem história, ciência, filosofia, e eu adicionei por minha própria conta um segmento a mais chamado olha, a gente de vez em quando distribui, acho que você nunca teve a sorte de pegar, mas esse esquema dessas coisas aí, de vez em quando eu passo uma cópia para o pessoal, tá? E eu vou tentar trazer da próxima vez. E aí o 4º segmento é aquilo que eu chamo de tradição,
que é mais ou menos parecido com filosofia, mas não é bem filosofia, mas tem um componente poético. Então, se você pegar essa listinha que eu fiz assim, e você olhar de cima para baixo, e juntar assim como se fosse uma fita, se descobre que tradição fica entre poesia, porque a linguagem dos livros religiosos é quase sempre poética, e filosofia. Isso é tão extraordinariamente claro que é um achado enorme que eu fiz de ter descoberto que todos os gêneros estão interrelacionados, apenas para provar que a interrelação, que a definição dos gêneros não é uma arbitrariedade, porque há uma mania moderna de se tentar dizer que não tem gênero nenhum. Então, ficam uns chatos aí escrevendo livros que são um pouco de teatro, um pouco de poesia, um pouco de prosa. O único objetivo de fazer isso é ficar nos amolando. Entendeu? Quer dizer, o sujeito fica a vida inteira para provar que não tem gênero nenhum, apenas provando pela sua tentativa que tem. Porque, justamente, eu só consigo afirmar que não há nenhum gênero pela comparação com os gêneros que de fato tem. Então, o que nós chamamos de, digamos assim, de literatura tradicional, que é tanto o que o Renan escreve, quanto o que está nos grandes livros das religiões, é um meio termo entre filosofia e poesia, entre essas duas coisas. Portanto, é um segmento da literatura teórica, que é, por sua vez, um segmento da literatura expositiva, que contrasta, no modelo do Mortimer Adler, com a literatura imaginativa. Então há um pouco de imaginação, um pouco de exposição. A parte expositiva é filosofia, a parte imaginativa é poesia. É um gênero assim, com dois vizinhos que o modificam. Então eu acho que esse modelinho é muito útil e resolve muito bem esse problema. Eu acho que não precisa de nenhum outro. Funciona muito bem esse do Mortimer Adler com essa adaptaçãozinha que eu fiz. Tá certo? Tá? Muito bem. Então, o nosso livro de hoje chama-se Fedra de Racine, Jean Racine, e é um livro de teatro. Tá? O livro que nós vamos ler hoje é uma peça de teatro. Portanto, no modelo do Mortimer Adler, pertence à literatura imaginativa. É um dos três, digamos assim, subgêneros imaginativos. À esquerda, a poesia, no meio, o teatro, à direita, a prosa. E por que ele está no meio? Por uma razão muito simples, porque o teatro pode ser tanto feito em termos poéticos, quanto em termos de prosa. Ou seja, o teatro moderno, ele tem diálogos como se fossem diálogos da vida normal. Ninguém hoje em dia faz teatro rimando, né? Ficaria muito esquisito, né? Muito estranho. Então o teatro moderno tem uma rima. Mas o teatro antigo, até alguma coisa como até o século XIX, por aí, ninguém escrevia teatro que não fosse poeticamente. Shakespeare é todo poético. Então Shakespeare tem um componente poético que é extraordinário. Aquilo lá é música perfeita, é poesia perfeita. Então, durante toda a história da humanidade, exceto o mundo contemporâneo, o teatro sempre foi escrito em verso e não era escrito em prosa. De modo que o teatro tem também essa ambiguidade, ele tem essas duas possibilidades, pode ser prosa como pode ser poesia, tem esses dois princípios. No mundo moderno só tem teatro em prosa. E quando tem poesia, bom, você pega, por exemplo, aquela peça chamada do Ariano Suassuna, chamada Vida e Morte Severina. Aquilo é uma peça de teatro, mais ou menos, né? Quer dizer, é uma história para ser encenada, não é para ser lida, e é completamente poético. Né? Não é isso? É o tempo todo poesia, 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 poesia. Vida e Morte Severina, escrita por um sujeito que está por aí vivo. Não está em grande estado mental, mas está por aí. Mas o que não deixa de estar vivo, né? O Ariano Suassuna, que está completamente cagado. Mas é um autor moderno. Né? O João Cabral de Melo Neto. Tá? Eu troquei o autor. João Cabral de Melo Neto não está mais vivo, mas morreu há pouquíssimo tempo, né? Em termos históricos. Então, João Cabral de Melo Neto, eu queria falar do Alta Compadecida, que também tem componente poético, que é do Ariano Suassuna. Mas veja, a Morte e Vida Severina é teatro e em poesia. Mas isso é um pouco excepcional, porque o normal no mundo contemporâneo
é que se faça teatro como se fala na vida normal. Assim, os diálogos são diálogos, né, que caberiam muito bem no cinema, assim, sem tirar nem pôr, né? Não é isso? Bom, pessoal, essa peça de hoje é uma peça extraordinariamente interessante e é de uma beleza e de uma como é que eu diria assim, de uma competência tão grande e tem tantas coisas que nós precisamos entender sobre ela antes de começar a ler. Para as pessoas que estão vendo pela primeira vez hoje, esse nosso programa aqui funciona com uma pequena introdução biográfica e circunstanciada da época em que viveu o autor, para que a gente não tenha um pouco de ideia de como é a vida dele. Depois há um resumo da obra, resumo esse que é lido, vocês receberam aí, e que é lido aqui em voz alta, e nós vamos debatendo, conversando sobre ele, para entender exatamente o que a obra quer dizer, e terminamos então o nosso trabalho aqui com a interpretação do livro. Fazemos um intervalo em mais ou menos a metade do caminho. Hoje temos uma atração especialíssima no intervalo, que são os quindins, que a doutora Alice, muito gentilmente, cadê ela? Está aqui, ó, tá? Que ela ficou em casa fazendo de ontem à noite para hoje, tá? E que vai oferecer aqui para os seus colegas hoje aqui no nosso intervalo. Não percam, tá? Tá? Muito bem, tá? Não. É porque eu sempre dou aquele exemplo do quindim, né? Para provar que as sensações são quantitativas e que não é possível criar uma civilização com base em sensações. As sensações não têm potencial civilizatório, porque a diferença entre o prazer e a dor em quindins, em comer quindins, depende exclusivamente da quantidade que você come, porque se você comer 85 quindins, você vai achar desagradável comer quindins. E é por isso que a gente não pode imaginar como tendo grande perspectiva e grande futuro esse plano brasileiro de fazer uma civilização com base nas sensações sambísticas, axé, não sei o quê, essas coisas do Brasil, de achar que se pode construir uma civilização com base em carnaval, futebol, coisas assim, está completamente, garantidamente destinado ao fracasso. Por causa no exemplo dos quindins, aí ficou muito claro, né? O que dizer para vocês sobre Racine? Racine é uma personagem do século XVII, quando a França está vivendo, assim, digamos, o seu auge, né, no tempo dos maiores Luíses, pelo menos há muitos Luíses, né, os que são da família Bourbon, todos são da família Bourbon, a última família francesa a governar, a última casa real a governar na França foram os Bourbons. Antes disso houve os Valois, antes dos Valois houve os Capetos, né, o Filipe IV Belo era Capeto, e entre os Capetos houve lá o pessoal do Carlos Magno, e depois houve a dinastia, antes disso a dinastia Merovingia, que vocês todos conhecem por causa daquela cretinice do negócio lá como é o nome? Do negócio lá do segredo do Da Vinci. Quase Da Vinci. Então todo mundo já deve ter ouvido falar nisso, porque já foi aí divulgado por esse negócio do Código Da Vinci. Mas o que acontece aí é que nesse momento em que nós estamos vendo essa história foi feita, a França estava no seu auge, que era mais ou menos com o advento do governo de Luís XIV, que depois sucedeu-se por Luís XV, e isso tudo acaba dramaticamente muito mal com Luís XVI, que é então, né, deposto e morto pelos revolucionários da Revolução Francesa. Então esse auge aí é o auge do tempo dos Luíses. E o Jean Racine é um sujeito que viveu esse auge todo, mas há algumas características da vida do tempo de Jean Racine que eu preciso contar a vocês, para que fique claro um pouco melhor o livro que nós vamos ler. Então vocês receberam uma cronologia aí, por gentileza? Peguem, por favor, tem uma cronologia da obra de Jean Racine. Jean Racine, um pouquinho antes do nascimento de Jean Racine, morre o teólogo holandês Cornelius Jansen,
E esse Cornelius Jansen, ele é a origem de um movimento religioso católico chamado jansenismo, que nós chamamos de jansenismo, que melhor seria chamar de jansenismo, mas enfim, tanto faz. Esse jansenismo é o movimento de recuperação da austeridade na Igreja Católica. Ele foi visto com muita desconfiança e perseguido na França, onde ele teve maior impacto, pelos jesuítas. Os jesuítas e os jansenistas eram inimigos figadais. Se vocês lembrarem bem do Vermelho Negro, aqueles que leram o Vermelho Negro e estiveram aqui comigo, lembrarão que todos os padres que ajudam o Julien Sorel são todos jansenistas. E todos os padres que são de alguma maneira contrários ao Jean Sorel são todos jesuítas, que aliás tinha sido o padre que havia sido preceptor do próprio Stendhal quando criança, que fez com que ele pegasse um verdadeiro horror aos jesuítas, um padre meio sádico assim. Então aí uma briga nesse momento entre os jansenistas e os jesuítas. Os jesuítas são os jansenistas são todos aí descendentes de alguma maneira de Santo Agostinho. Santo Agostinho é muito velho na igreja, né? Na Igreja Católica, Santo Agostinho está no ano 400. E os jesuítas são muito novos, porque os jesuítas foram inventados aí na época da Contra-Reforma. Então o Loyola, que foi o fundador disso, era um sujeito, um homem militar espanhol, e que aparece no circuito aí só em 1400 alguma coisa. Quer dizer, os jansenitas reportavam ser uma tradução religiosa 1000 anos mais velha do que a dos jesuítas. E os jesuítas eram os manipuladores políticos, os sujeitos que achavam que a igreja tinha que ter uma inteligência estratégica, tanto é que há uma verdadeira teoria conspiratória aí dando conta de que os jesuítas seriam, na verdade, os dirigentes da igreja. Até a teoria do Papa Negro. O Papa Negro seria o superior dos jesuítas, seria o verdadeiro Papa. Nunca ouviram falar disso? Não é possível. Tá, já, né? Porque essa é uma teoria que sai um pouco da moda, mas entre todas as coisas que se atribuem aos jesuítas, entre elas está o afundamento do Titânico, daquele navio, que teria sido afundado pelos jesuítas. Né? O que se chama de o Titanic, né? O Titanic, né? O Titânico teria sido afundado pelos jesuítas, entre as diversas teorias conspiratórias. Então, o principal dos jesuítas, que é o sujeito que está à frente da ordem, é chamado de Papa Negro. Então, havia lá uma briga o tempo todo, porque os jansenistas são agostinianos. Esse Cornélius aí era um agostiniano, do mesmo modo que Lutero era um agostiniano. E os agostinianos têm aquela ideia da predestinação, quer dizer, a ideia de que, depois do pecado original, o ser humano ficou muito fraco e ele não tem condições, pelas próprias forças, de romper do seu destino infalível ou quase infalível, para o desastre final. E que só com a bênção de Deus é que nós somos capazes de nos salvar. Então, a única solução depois da queda é pedir a Deus que nos salve com todo o coração. E é preciso, então, que se tenha uma vida muito humilde, muito regrada, muito modesta, senão você não consegue. A principal ideia que sustenta isso é uma frase de Santo Agostinho, que dizia assim: alegrai-vos, um ladrão foi salvo. Não vos animeis, porque o outro não foi. Essa era a frase de Santo Agostinho. Quer dizer, Santo Agostinho acha que a queda criou uma probabilidade de morte mesmo, né, espiritual, e os jansenistas então achavam que tinham que recuperar a possibilidade da salvação pelo quê? Por uma austeridade, por uma sinceridade, honestidade. Todos aqueles padres jansenistas do Vermelho Negro são todos padres austeros e sérios. E os jesuítas que passavam por malandrões, conspiradores, enfim, gente dos bastidores assim. Pois isso acontece mais ou menos na época em que Racine está aí nascendo, e isso influenciará enormemente a obra de Racine. Da seguinte maneira, vamos tentar entender um pouco mais para frente. Em 39 nasce Jean Racine, em 22 de dezembro,
em La Ferté-Milon, antigo ducado de Valois, pode ser uma família lá, de um lugar pequeno, mas de alguma importância. Perde a mãe aos 13 meses e o pai logo ali com 4 anos e passa a ser criado por sua tia adolescente, né, Anne. Né? Em 43, Luís XIV ascende ao trono da França, muito jovem, ele nasceu em 38, portanto um menino, e o governo é feito de fato sob a forma de regência por sua mãe Ana da Áustria, e de direito, né, por sua mãe Ana de Áustria e de fato pelo cardeal Mazarin. O Mazarin era um italiano que tinha poderes assim, muito parecido com Richelieu, a mesma pessoa, a mesma ideia, assim, alguém que comanda o Estado, tendo origem religiosa e que manda no governo, né? Esse cardeal Mazarin. Em 55, Jean Racine recebe educação jansenista, lógica e gramática de Paul Royal. Na verdade, o jansenismo na França concentrava-se num convento chamado Paul Royal des Champs, que fica perto de Paris, não existe mais, foi destruído, mas havia ali perto de Paris uma abadia feminina chamada Convento de Paul Royal, que era o centro do jansenismo na França. Essa tia do Jean Racine o levou para morar no convento com ela. Ela era devota lá no convento, ele viveu no convento, portanto ele teve uma educação como se fosse assim, uma pequena freira, né? Entende, né? Assim, simbolicamente, né? Muito bem. E ele prepara-se para uma carreira eclesiástica. Em 59, instala-se em Paris, onde é apresentado aos círculos aristocráticos literários por seu primo Nicolas Vitard. Ele mora durante quase toda a infância nesse convento, em Port Royal des Champs, perto de Paris. Em 60, escreve a ode La Nymphe de la Seine, escrita para comemorar o casamento de Luís XIV. Oferece 2 peças, Amasie e Os Amores de Ovídio, a companhias teatrais que as recusam. Então ele começa muito mal, tendo sido recusado pelas companhias teatrais. Fica muito aborrecido com isso, e em 61 ele parte para o sul da França, abandona a carreira de teatrólogo, né, enfim, de dramaturgo, e tenta obter, sem sucesso, um benefício eclesiástico, ou seja, um cargo com alguma renda associada a ele. Morre nesse ano o cardeal Mazarin e o Luís XIV assume de fato o poder na França. O primeiro dos 3 grandes Luíses, né? Dos 3 Luíses monumentais, digamos assim. Não esquecer que teve São Luís, né? Que antecede essa gente aí em 400 anos, que foi santo, né? Que é o Luís das Cruzadas. Mas esse São Luís era um homem modesto em relação a esses 3 aqui, que foram os que fizeram, por exemplo, Versailles, que construíram aquele luxo todo na França. Ele volta para Paris e faz a sua segunda entrada no mundo literário. Escreve a ode à convalescência do rei, e pela qual recebe pequena pensão real. O rei ficou muito feliz com a poesia e mandou dar um dinheirinho todo mês para ele. Os artistas viviam mais ou menos desses expedientes daquela época. Não havia uma indústria editorial, não dava para você editar seus livros e vender na livraria Mignone, né? Entenderam? Quer dizer, hoje também não dá, né? Mas muito menos naquela época. Tal. Então ele vivia disso, o artista vivia dessas coisas. Em 63 recebe mais uma gratificação pela ode La Renommée aux Muses, composta por ocasião do estabelecimento de 3 academias de poesia. Em 64, Racine estreia como dramaturgo, sem um grande sucesso, com a tragédia Les Thébaïdes, a Tebaída, sob direção de Molière. Aliás, Molière, Racine e Corneille foram contemporâneos. Os 3 se encontraram várias vezes. Esses 3 aí, que são o coração do tal do teatro clássico francês, que é desse teatro que nós estamos falando aqui. O que, de vez em quando, na história, acontecem essas coincidências. Por exemplo, os 3 grandes dramaturgos gregos, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, nesta ordem de nascimento, também foram contemporâneos. E Sócrates, Platão e Aristóteles não foram os 3 contemporâneos, porque Aristóteles nasceu um pouquinho depois
da morte de Sócrates, mas 15 anos apenas. Portanto, também teriam quase sido contemporâneos. E a maior de todas as coincidências é o Viena, entre o século XIX e o século XX, que gerou uma enorme quantidade de gênios intelectuais em todas as áreas do conhecimento, como nunca se viu na história. Em literatura, Jakob Wassermann, Robert Musil, o von Döderer, em psicanálise, o Freud, o Adler, depois o Viktor Frankl, também, que é um pouco mais jovem, né? Um pouco mais jovem, não muito mais. Aí você tem na música o Mahler. Tá? Então é uma coisa inacreditável assim, o que Viena gerou no final do século XIX e início do século XX. Assombroso resultado. Então há de vez em quando na história do mundo momentos em que acontece isso. É como se a primavera não viesse nunca para um jardim só e houvesse ali um florescimento coletivo enorme. Pois foi o caso aqui, esses três aí. O Mulher de Todos é o mais divertido. Eu fico sempre sonhando em que alguém um dia faça um filme da vida do Mulher com o Gerard Depardieu no título de Mulher, no papel, que é o papel mais perfeito que alguém possa pensar com o Gerard Depardieu. É perfeito, perfeito, perfeito. E esse Racine aqui, o Mulher era um sujeito dos negócios, um sujeito extrovertido. Esse aqui não, era um sujeito complicado, completamente introvertido, difícil, assim. O Corneille já era mais tinha um comportamento assim mais oficial, estava mais no governo, mas esse aqui é um sujeito muito tímido, muito introvertido, esse Racine. Então, aí essa primeira peça, Letebaíde é a história daqueles dois irmãos que se matam pelo controle de Tebas, dois irmãos filhos de Édipo, o Polinices e o Etéocles, são os dois irmãos que matam um ao outro, tentando controlar o poder em Tebas. Né? Essa história é contada em Antígona, Édipo em Colônia e Antígona, vocês já conhecem. E chama Tebaída porque é a história lá de Tebas. Começa então com o tema da antiguidade. Hoje é muito difícil que alguém apareça fazendo, veja, a distância entre o Jean Racine e as peças gregas desse assunto é de 2000 anos. 1600 mais 400. Hoje ninguém iria montar uma peça aí recuperando a história dos irmãos que se matam em termos gregos, né? Talvez alguém fizesse uma adaptação, alguma coisa assim, mas a história mesmo ninguém iria recuperar. Botar gente vestida de grego no palco, não é isso? Né? Ninguém faria mais isso, seria uma coisa muito estranha. Começa então a sua vida recuperando um tema grego. Em 65, Molière encena com sucesso o drama Alexandre le Grand de Racine, que é o Alexandre que nós conhecemos, custando a Racine o estremecimento de suas relações com Paul Rayard e com Molière, de quem Racine retira a peça em cartaz para entregá-la à companhia rival do Hotel de Bourgogne, alegando falta de competência. Brigou com todo mundo. Havia um grupo jansenista chamado Les Devots, os Devotos, que era uma espécie de grupo de censura que representava os princípios, digamos, moralmente mais sólidos dos jansenistas, e que faziam então todo o possível para atrapalhar os artistas que não estavam de acordo com os princípios morais do jansenismo. Então faziam como? Faziam pressão, lobby, né? Pressão política sobre a rainha, sobre um duque, porque as companhias de teatro tinham de alguma maneira, isso foi inventado na Inglaterra no tempo de Shakespeare, estarem associadas a um protetor. Isso foi inventado no tempo de Shakespeare para impedir que o teatro se transformasse num palco de reivindicação política. Então, lá no tempo de Shakespeare, na Inglaterra, alguma coisa como 70, 80 anos antes, inventou-se essa ideia de que a companhia de teatro não pode ser independente, ela tem de ter um lorde, alguém da nobreza que a patrocine. Então, como é que você faz para interromper uma peça que lhe parece imoral? Você faz lá a pressão sobre o patrocinador daquele grupo para que ele diga para que vai parar, não é isso? Então os devotos faziam isso, os devotos, né, faziam isso. A vida de Racine foi essa briga o tempo todo. Estamos aí agora em 67,
e estreia a tragédia Andrômaca, que torna Racine famoso. Andrômaca é mulher do Heitor, né? Heitor de Troia. Andrômaca é a mulher dele. Então, reparem que só há assuntos históricos. Né? Só há assuntos históricos. Todas as obras são históricas. Em 68, Racine ensina a sua única comédia, Les Plaideurs, Os Litigantes, e é considerado rival de Corneille. A amante de Racine, lá de Parc, morre misteriosamente e ele é acusado de envenená-la assim que isso se tenha provado. Depois, mais tarde, ficou claro que se tratou de uma conspiração dos devotos. Né? Houve lá, era uma conspiração, não se sabe quem a matou, mas a acusação era obviamente falsa. Em 69 é encenada a tragédia Britânicos, uma tragédia com base romana, né? É um soldado do exército romano. Em 60 é encenada a tragédia Berenice, em 72 Bazazet, e em 73 Mitriade, que é uma outra tragédia histórica. Torna-se membro da Academia Francesa. Em 74 é encenada a tragédia Ifigênie, conta a história de Ifigênia. Ifigênia é filha de Agamenon e Clitemnestra, que foi sacrificada terrivelmente para que os gregos pudessem vencer a calmaria que os impedia de irem para Troia. É uma história horrível, terrível, e que Voltaire dizia que a tragédia Ifigênie de Racine é a sua peça predileta. Na edição que foi usada para fazer esse resumo, que é essa que está na mão do Anatole ali, essa edição muito bem feita, muito bem traduzida, tem além de Fedra, também tem Ifigênie e tem Le Thébaïde. Tem as três peças ali, que são as três peças centrais de Racine. Vale a pena comprar esse livro. Todos os três muito bem traduzidos, boa qualidade. Em 76 é editada a primeira coleção da obra. Em 77 é encenada sem sucesso a tragédia Phèdre, que é a nossa tragédia aqui. Nesse ano ele casa-se com Catherine de Romanet, com quem teria 7 filhos. Em 77, nesse mesmo ano, aborrecido com a falta de sucesso de Phèdre, ele abandona a carreira teatral e aceita um convite do rei, com ele mais um outro sujeito chamado Boileau, para ser historiador. Em 79, reconcilia-se com Paul Rayard, apesar das perseguições aos jansenistas, que a coroa francesa, instigada pelos jesuítas, considerava uma igreja dentro da igreja. Em 82, Luís XIV, para controlar melhor a nobreza, aqui não tem esse azinho, né? Tá? Não tem esse, tá? Traz muitos nobres para morar em Versailles, ainda inacabado. Então os nobres tinham que largar suas propriedades e morar em Paris. Assim não podiam conspirar, estavam sempre sob os olhares cuidadosos do rei. É preciso também que vocês entendam isso. A nobreza tem muitos níveis de nobreza. A aristocracia tem o rei, depois tem lá os duques, os condes, enfim, tem os diversos nomes. E esse pessoal vive em problemas entre si, porque o sujeito que é nobre e baixo, que está lá na escala mais baixa, ele trabalha. Ele tem lá uma propriedade agrícola, ele cuida lá daquele negócio, pelo menos fica lá dando uma olhada. Mas o rei que mora em Versailles não trabalha. Então, uma parte da receita do rei tem que vir dessa turma que trabalha lá embaixo, mas pede imposto sobre a nobreza. E quando houve a Revolução Francesa, entre os que estavam interessados em derrubar o Luís XVI, estavam também grandes partes da aristocracia, porque a aristocracia achava-se roubada pelo rei, achava-se estourada pelo rei. Então é preciso entender por que acontece isso. Quer dizer, para o Luís XIV, o jeito melhor de tentar impedir que isso acontecesse é botando os nobres mais perigosos para morarem perto dele, porque é mais difícil conspirar no palácio do que conspirar longe, né? É isso? E aí essa é a razão pela qual ele fez isso. Em 85, Luís XIV, com o Edito de Fontainebleau, revoga o Edito de Nantes, que concedia aos huguenotes liberdade de culto. Huguenotes, para quem não sabe, são os protestantes franceses, que foram implacavelmente perseguidos, em especial na famosíssima noite de São Bartolomeu, quando foram mortos aos milhares. Assim. Então, na França, nunca prosperou o protestantismo. Quando parecia que iria haver um movimento protestantismo, a França deu um jeito para que eles fossem destruídos, e mesmo o Edito de Nantes, que era uma
uma garantia constitucional de que eles não seriam perseguidos, foi revogado, de modo que eles nunca tiveram garantia de existência. A França nunca foi um país protestante. E isso é um fato importante, sabe? Em 89, a pedido de Madame de Maintenon, com quem Luís XIV se havia casado em segredo depois de enviuvar, escreve a tragédia bíblica Esther para ser encenada por alunos da escola de Saint-Cyr, uma escola religiosa nobre. Em 90, Racine torna-se gentilhomme ordinaire de la Chambre, quer dizer, torna-se Chamberlain. Esse título, Chamberlain, que hoje virou um sobrenome, durante muito tempo era o nome que se dava a um certo tipo de nobre. Era o Lorde Camarista. Câmara, né? É aquele nobre que tem acesso à agenda do rei, é aquele sujeito que tem uma importância, o que equivaleria no mundo moderno ao chefe da Casa Civil, mais ou menos. É quem na prática governa o Palácio Real. É claro que ele não era esse nobre, mas ele era associado ao nobre que era o nobre camarista, ou seja, alguém que privava da intimidade do próprio rei. É isso que ele se torna em 90. Em 91, escreve a tragédia bíblica Atali, em que sugere que Jeová age com a mesma crueldade e ironia dos deuses gregos. Aí está aí uma ideia jansenista. A ideia jansenista de que um ladrão não foi salvo está aí dentro dessa ideia. Escreve Abrégé de l'histoire de Port-Royal, quer dizer, o resumo da história de Port-Royal, publicado após sua morte. Em 99, morre no dia 21 de abril e seu corpo é enterrado no convento de Port-Royal ao lado de seus mestres. Racine escreveu 9 tragédias históricas, 2 tragédias bíblicas, sendo Ifigenie a peça preferida de Voltaire. Em 1810, o convento de Port-Royal, que havia sido fundado em 1804, é destruído a mando de Luís XIV. Em 1915, morre Luís XIV. Em 1789, os revolucionários vandalizam o túmulo de Racine e os restos são transferidos para uma pequena igreja em Magny-les-Sarres. Em 1808, localizados os restos, são transferidos então para Paris, no cemitério de Père-Lachaise, onde estão até hoje, aparentemente em paz. Então, é claro que daria para falar a tarde inteira do mesmo assunto, mas você sabe que um dos problemas técnicos daqui é a nossa falta horrível de tempo. Não é? Deu para ter uma ideia mais ou menos do que aconteceu? As palavras-chave são teatro clássico francês. O que é o teatro clássico francês? É uma tentativa de recuperação do teatro grego, de acordo com a forma de teatro grego que está na poética de Aristóteles. Há 3 grandes figuras, 3 figuras maiores, pela ordem de nascimento: Corneille, Racine e Molière, ou Molière e Racine estão alterados, não tenho certeza, mas os 3 se conheceram e os 3 estiveram então associados à coroa inglesa, à francesa, e além de estarem associados à coroa francesa, estiveram muitas vezes em lugares opostos por causa, primeiro, da natural animosidade que há entre artistas, né? Um conflito de egos sempre muito grande. Segundo, porque o conflito religioso do seu tempo, quer dizer, as interferências jansenistas na coroa, enfim, nos mandatários franceses, sempre foi muito grande, e houve então aí uma porção houve sempre um clima de conspiração, sempre um clima de puxação de tapete, sempre um clima de debate muito grande durante essa época toda. O resultado disso é que Racine, Molière foi o que mais produziu obras, Corneille fez as obras mais, digamos, mais clássicas, sob a ponto de vista formal, mas Racine fez as obras mais extraordinárias sob o ponto de vista linguístico. O Otto-Marie Capot acha que ele é o maior poeta da língua francesa. Isso não é pouca coisa vindo do Otto-Marie Capot. Portanto, Racine fez uma obra pequena em relação aos outros 2, mas fez uma obra de uma qualidade poética extraordinária. Corneille fez a obra, digamos assim, mais dentro dos parâmetros históricos, clássicos, e Molière fez apenas, na prática, só fez comédia. Então, Molière fez a obra mais famosa, tanto é que a Comédie Française foi fundada para homenagear Molière. Molière é a origem da Comédie Française.
seja, é o sujeito que fez as obras mais populares, que todo mundo aí morre de rir, o misantropo, né, médico à força, o avarento, enfim, há aí, né, uma enormidade de peças que até hoje são um sucesso. Mulher, para deixar as coisas completamente cômicas, morreu durante a apresentação da peça o Doente Imaginário, em que ele fazia o papel de doente. Para você ver como é um sujeito convincente, né? João, você não achou? Um sujeito que ele levou o papel a sério mesmo. Ele não foi exatamente no palco, mas morreu assim, teve uma hora depois, tinha uma tuberculose gravíssima, morreu assim uma hora depois de ter sido carregado para casa. Bom, isso é fundamentalmente o que eu precisava dizer sobre a época, e se vocês estão felizes com essas informações, eu gostaria de começar a história. E para poder começar a história, eu preciso contar a vocês mais alguma coisa sobre essa história. A origem dessa história é grega. A origem dela é uma peça de Eurípides chamada Hipólito. Essa aqui, ó. Há uma tradução em português, feita em Portugal, de muito boa qualidade, que é essa aqui. E essa peça aqui foi escrita por Eurípides e deve ter sido apresentada, né, aí em 400 e alguma coisa, por aí 406, por aí mais ou menos isso, antes de Cristo, né? E na verdade Eurípides fez duas peças. A primeira chamava-se Eurípides, como era o primeiro nome, deixa eu ver se eu consigo lembrar agora. Essa primeira peça foi perdida, não se sabe mais onde está. A segunda peça, chamada Eurípides Porta Coroa, Portador da Coroa, é essa peça aqui que a modernidade abreviou o título para apenas Hipólito. Essa peça aqui é a origem da peça Fedra. Ela não chama Fedra, chama-se Hipólito, no entanto é a mesma história. Não é? Quer dizer, essa peça aqui, Hipólito, Portador da Coroa, que chama-se apenas Hipólito, é a mesma história de Fedra, só que com um nome diferente, porque a personagem que Eurípides preferiu botar em destaque foi o Hipólito e não a Fedra. Mas como é a história que nós vamos ler? Depois, essa história aqui, embora seja muito anterior à de Racine, ela não é exatamente igual. Há diferenças importantes. Eu vou ao longo da leitura contando para você quais são elas. Mas entre essa aqui e essa daqui, que é a que nós vamos ler agora, tá, existe uma peça intermediária chamada Hipólito, também feita por Sêneca no Império Romano, de que eu não conheço, não li, mas de quem eu tenho algumas indicações de diferença de enredo também. Então há três peças fundamentais sobre o mesmo tema. Hipólito, por Eurípides, a primeira, Hipólito de Sêneca, a segunda, e Fedra de Racine, a terceira. A terceira é muito melhor que as outras duas. É muito mais complexa, é muito mais reveladora. Essa de Racine, que nós estamos aí estudando hoje, né, que é essa aqui, ela é muito superior às peças da antiguidade, na opinião da maioria dos estudiosos. Ela tem complexidades e características narrativas muito superiores. É claro que muitas coisas foram inventadas por Racine, não estão nas peças velhas, né? A Racine inventou determinadas coisas, no entanto, em nenhum momento há alguma grande diferença. Quer dizer, essencialmente a história é a mesma. A razão pela qual Racine prefere falar de Fedra e não de Hipólito, depois a gente até discute no final. Mas o que interessa lembrar é que há uma personagem central em tudo isso, unificadora, que é a personagem chamada Teseu. Teseu é um herói ateniense que é considerado pelos atenienses do mesmo tamanho que Heracles, ou Hércules. Embora, claro que isso pode ser debatido. Mas o Teseu é o sujeito que dá origem a tudo isso, porque o Teseu, agora eu tenho que contar para vocês 5 minutos de história, para vocês entenderem isso. O Teseu era um fulano que era filho de Egeu. Egeu era rei de Atenas, filho ilegítimo, filho lá numa aventura, e o Teseu, então, é feito as circunstâncias todas são tais que, quando o herdeiro de Atenas ficasse adulto,
ele descobriria debaixo de uma pedra gigantesca os dois símbolos do reinado, do seu poder real, que é a espada e as sandálias. E nós aqui vimos várias peças gregas já, sobretudo vimos a Teogonia, e é preciso que vocês lembrem que a espada significa o espírito e a sandália significa o caminho pela vida, né? É o pé. O pé é mais ou menos o sintoma da alma. O Teseu fica jovem, assim, com 16 anos, por aí, ele consegue levantar aquela pedra enorme, pesadíssima, que é um feito equivalente ao feito do Arthur levantando, tirando aquela espada da pedra lá na mitologia céltica, né, nórdica. Apenas para dizer para vocês aquilo de sempre. No fundo, as histórias são todas as mesmas. O que muda é apenas o jeito como você conta. Mas quando você vai estudar a mitologia céltica alemã, por exemplo, nós vamos ter aqui no nosso 5º ano de curso, nós vamos ter aqui, provavelmente, eu estou tentando fazer dar certo, a história do Anel dos Nibelungos, que são 4 grandes histórias musicadas por Wagner, e que poderia, eu não estou prometendo 100%, mas há uma boa chance disso dar certo, e que vocês vão entender como também é a mesma história, e que a história de Merlin é a mesma história, é sempre a mesma história. Não tem muita diferença no fundo, apenas na forma. A forma é diferente. E o Teseu, então, resolve ir para Atenas reivindicar o trono. O seu pai morava em Atenas, Egeu. No caminho, ele mata um monte de monstros, mata um monte de bandidos que estavam lá aterrorizando os viajantes. Entre eles, mata aquele famoso bandido chamado Procrusto, que fazia os viajantes, queria que os viajantes tivessem o mesmo tamanho. Então, quando o sujeito era muito grande, ele cortava as pontas, e quando era pequeno demais, ele esticava as pernas e a cabeça assim até caber num leito de Procrusto, que era um leito que tinha que todo mundo ficar igualzinho. É a maior crítica, mais profunda à ideia de socialismo que alguém já inventou até hoje. Nenhuma outra história faz uma crítica tão incrivelmente forte à ideia de socialismo do que o mito do leito de Procrusto, que as pessoas não podem ser todas iguais. Esse é o problema central. Bom, mas isso não interessa. O que interessa é que o Teseu vai para Atenas, e aí chega em Atenas, ele descobre que havia lá dúvidas sobre a sua legitimidade como sucessor de Egeu, porque Egeu tinha um irmão chamado Palante, ou Palas, que tinha seus próprios filhos, e achava-se que o irmão tinha lá preferência. Bom, para que Teseu pudesse, então, mais ou menos reivindicar o seu trono, ele fica sabendo de uma desgraça que acontece em Atenas, que é o fato de que os atenienses, todos os anos, são obrigados a mandar para Creta, por imposição do rei Minos, mandar 7 meninos e 7 meninas, 7 jovens assim, que seriam comidos pelo tal do Minotauro. Eles são jogados dentro do labirinto, onde o Minotauro estava preso, e aí o Minotauro ia aos poucos achando um por um, e eu os ia comendo, assim, imagino que duravam lá, sei lá, 10 dias. Bom, não sei. Mas a verdade é que isso era uma desgraça que assolava Atenas, e a origem dessa desgraça está profundamente ligada à nossa história, porque a origem dessa desgraça é a seguinte. Bom, há várias versões, né? Sem entrar no mérito da versão, eu vou apenas dizer como começou o Minotauro. O Minotauro é filho da rainha de Creta. O rei de Creta, chamado Minos, era casado com uma rainha chamada Pasífae. E essa Pasífae havia sido encantada, uma das versões, né? Encantada por Afrodite, por razões que depois nós debateremos, e havia se apaixonado por um touro. E esse touro, então, não dava muita bola para ela, então, para que ela pudesse ter mais chances amorosas com o tal do touro, ela pediu ao Dédalo. Dédalo era aquele fulano, pai de Ícaro, que estava naquele momento exilado em Creta, que era um engenheiro competentíssimo, que fizesse uma vaca de madeira, seja um mocap de vaca, né? Em que ela podia se meter dentro. Ela se meteu dentro da vaca, e com isso ela conseguiu interessar o touro, e teve como consequência, não sei quantos meses depois, mas imagino que próximo de 9, um filho que era o Minotauro. O Minotauro era filho, portanto, da rainha, né? não do Minos.
Então, além do Minotauro, o rei e a rainha tiveram duas filhas legítimas, uma chamada Fedra e outra chamada Ariadne, ou Ariane. Bom, aí o rei não sabia o que fazer com aquele fulano, né? Porque além de ser filho legítimo da mulher dele, era meio esquisito, né? Meio estranho, tinha corpo de homem, cabeça de touro, e o prendeu no labirinto que ele pediu que Dédalo fizesse. Foi Dédalo quem projetou o labirinto onde ficou preso lá o Minotauro. E aí, por uma série de circunstâncias que eu não vou contar agora, os gregos todos os anos tinham que mandar os 14 jovens, 7 mulheres e 7 homens, que eram então jogados lá dentro, e o Minotauro os comia, literalmente, todos os anos. Bom, o Teseu, então, para poder reivindicar a coroa, ele se inscreve como um dos 14. Ele tinha alguma coisa como 17, 18 anos, e vai o Teseu para Creta junto com os outros sacrificados, né? Chegando lá em Creta, ele se apaixona pela Ariadne. Ou melhor, ele seduz a Ariadne, irmã de Fedra, filha de Minos com Pasífae, mãe do Minotauro. Essa Fedra e essa Ariadne são meio irmãs do Minotauro, entenderam? Tá? Tem a mãe em comum, né? E como é que a Ariadne faz para ajudá-lo? A Ariadne, por sugestão, comunica a ele a sugestão do próprio Dédalo, que ele devia entrar no labirinto com um novelo de lã, e ele então ia desembaraçando aquele novelo e poderia então achar o caminho de volta, depois que matasse o Minotauro. Esse novelo de lã ficou conhecido como Fio de Ariadne, é chamado assim até hoje, na linguagem moderna, Fio de Ariadne, porque foi Ariadne quem passou a ideia para o Teseu. O Teseu, de fato, mata o Minotauro, e na volta ele prefere a Fedra do que a Ariadne, e faz uma coisa terrível. Ele acaba abandonando a Ariadne numa ilha chamada Naxos, onde ela tem dois fins. Um, que ela teria sido morta ali por Dioniso, e outro, que ela teria casado com ele. Seja como for, não se trata de um fim justo para uma moça que ajudou o Teseu. E o Teseu, então, volta para Atenas com a Fedra, que era irmã da Ariadne, e assume o poder. E assume o poder em circunstâncias muito estranhas, porque ele havia combinado com o pai dele que, se ele voltasse com sucesso, as velas do navio seriam brancas, e se ele voltasse com insucesso, as velas seriam pretas. E ele então esqueceu que tinha combinado isso e voltou com as velas pretas. O pai se desesperou, pulou na água e se matou. E ele assumiu então o governo de Atenas, reinando em Atenas com Fedra. Fedra, quem é? Irmã da Ariadne, que o havia ajudado a matar o Minotauro. Que tal? Ficou soando assim um pouquinho como a revista Caras, né? Não sei se vocês... Não estou parecendo assim o Ibrahim Suede escrevendo no jornal, não. Todos entenderam mais ou menos a história, né? Muito bem. Esse Teseu, que era um sujeito cheio de aventuras, é o assunto da peça Fedra. Por quê? Porque ele teria desaparecido para fazer suas aventuras por aí. Ele teria ido sequestrar uma mulher chamada Perséfone. Há duas mulheres possíveis. No caso da peça de Eurípides, essa Perséfone é a mulher do próprio Hades, o homem que comanda o inferno. E onde ele estava foi aos infernos sequestrar a Perséfone. No caso da peça Fedra, do Racine, trata-se da mulher de um rei de Epiro, e não é o Hades. Então há as duas versões. Na história que nós vamos ler aqui, ele foi sequestrar a mulher de um outro rei, ele e um companheiro de farra. Ele é casado com a... Aliás, esqueci de dizer que antes de fazer essa aventura final aqui, na qual ele está desaparecido, ele também andou lá, se metendo lá com as Amazonas. As Amazonas eram um povo de mulheres que habitava uma certa região do Mar Negro, e que não tinham homens. Os homens, quando nasciam, os homens eram mantidos apenas como reprodutores. E quando nascia um bebê homem, então elas preservavam os mais bonitinhos para serem reprodutores, e os outros elas matavam. E chamavam-se assim Amazonas porque elas cortavam o seio direito. Vem de cortar em grego, né? Mazon seio, para poder manejar melhor a espada.
o estado das Amazonas no Brasil foi batizado em homenagem a essas moças, que alguém achou que havia visto lá uma tribo de índias guerreiras. Pois é, essas Amazonas já existiam muito antes e fazem parte da mitologia grega. E a rainha das Amazonas, que tem dois nomes, tem Antíope ou Hipólita, tem os dois nomes, tá? Havia também sido conquistada pelo Teseu nesse episódio com a ajuda do Hércules. Os dois se encontraram e fizeram a conquista juntos. E com esta Hipólita, ou Arícia, ou Antíope, perdão, o Teseu teria tido um filho chamado Hipólito. Então Hipólito é filho da Hipólita. A palavra hipos está associada com um cavalo, né? Cavalo é a origem da palavra hipos. A Hipólito está associada a cavalo. E esse Teseu, então, não contente com as suas aventuras anteriores, agora resolve ir lá sequestrar, ou raptar melhor, a mulher do rei em Empiro, e some e desaparece. E no lugar onde a história está acontecendo, nesse lugar que chama-se Trezena, que é um lugar ali que pertence ao reino de Atenas, estão lá esperando a volta do Teseu, quem? O Hipólito e a Fedra. Por que os dois estão lá? Porque a Fedra havia, no primeiro momento que ela bateu os olhos no Hipólito, aparentemente motivada por ciúmes, pelo fato de que o marido dela tinha tido um filho com outra, resolveu, de alguma maneira, ele mora com o pai, né? O Hipólito nunca morou com a mãe, morava o tempo todo com o pai. Resolveu agredir, assim, digamos, existencialmente o menino. E ela então faz com que o Hipólito seja mandado lá para Trezena, não quer ver a cara do menino. Então o Hipólito é meio que exilado de Atenas e vai lá para Trezena. E fica lá, fazendo qualquer coisa. Enquanto isso, ela mora em Atenas, a Fedra, que é a madrasta do Hipólito. Né? Então ela trata muito mal o Hipólito, confirmando que madrasta se não fosse má, não começava com má. Madrasta fosse bom, não começava com madra. Isso tem essa coisa da madrasta. Senão seria boa drasta, né? E não madrasta. Mas a madrasta trata muito mal o Hipólito, só que o Teseu manda que ela vá esperá-lo em Trezena. Então os dois se encontram em Trezena. E o Hipólito tem certeza de que ela não gosta dele. E ela, pelas suas ações passadas, obviamente o repudiou como enteado, com toda clareza. No entanto, estão os dois lá esperando que o Teseu volte de onde? Para Eurípides, na história velha, que volta do inferno, onde teria tentado raptar Perséfone. E para a história do Racine, que volte de Epiro, que é uma cidade, um reino ali perto, onde ele foi sequestrar a mulher do rei. Tá certo? Parece claro isso para vocês? Durante a história vai ficar claríssimo. Se agora parece um pouco confuso, vai ficando claro depois. Vamos começar então? Então, olhando aqui na primeira página, nós vamos pular aqui essa introdução, porque eu já expliquei na prática. Então, o que vocês têm ali é um mosaico grego, e nesse mosaico está escrito ali, ó, as duas primeiras mulheres da esquerda, que têm a mesma roupa, ou muito parecida, está escrito ali em grego, Erapenai. Erapenai significa serventes, as que servem. É uma espécie de legenda que está em grego ali. E do lado, bem no meio, está escrito Phaedra. Phaedra é a Fedra. Em grego fala Phaedra, com I. Está vendo ali o Fi de filosofia, o A, o I, o delta, o Rho, que é o R, né, e o A no final. Phaedra. Fedra e Phaedra é a mesma coisa, que é essa moça no meio aqui. O que nós sabemos sobre ela? Fedra é casada com Teseu, com ela tem filhos, sendo que um quase em idade de poder ser governante, e tem horror ao filho de Teseu com Hipólita, ou com Antíope, que é a mesma coisa, chamada Hipólito. E a Fedra, então, encontra-se lá, apesar de ela ter providenciado para que o enteado tenha sido exilado, ela encontra-se com ele lá, como se o destino obrasse um encontro inexorável, inevitável entre os dois. Tá certo, pessoal? Claro? Então, pois não, porque ali está escrito pró alguma coisa. Tem o P ali, tá vendo? O Pi, tem o Rho, que é o R, tem o A, pró alguma coisa. Como não tem a continuação, não sabemos a que está legendado ali.
Ato 1. Vamos lá, pessoal? Que tal? Estão preparados? Olha, essa história aqui é muito emocionante. Vocês vão achar o máximo, tá? Garanto para vocês. É maravilhosamente bem construída. Maravilhosamente bem. Pois não, Denise? Jansenismo. Ah, mas ele vai fazer uma fedra jansenista. Ele vai escrever uma fedra jansenista. Ele dará um jeito para parecer jansenista. Mas cuidado, porque com assuntos pagãos. Ele escreveu 11 tragédias, 9 pagãs e 2 apenas, a pedido da mulher do rei. Ele escreveu do Luís XIV, que ele escreveu 2 bíblicas só. Mas é que o problema é que os temas que ele está tratando, os temas da antiguidade, são tratados de um ponto de vista cristão, de alguma maneira. Não necessariamente. Veja, não, porque os temas são amplos, né? Então veja, não haveria nada mais cristão do que você desenhar a história de uma mulher cuja vida está condenada ao desastre. Não é a fórmula jansenista por excelência? A predestinação da fedra? Então, ele é jansenista. Né? Bom, você vai ver só no final como vai ficar claro isso. Então, a minha filha Clara vai fazer a leitura, então, a gente acompanha. A qualquer momento, por favor, vocês me interrompem que eu esclareço o que for necessário, tá? Então vamos lá. Hipólito comenta com seu amigo Terámenes que não... Terámenes não está nem em Eurípides nem em Sêneca, tá? Terámenes só está em Racine. Que não pode mais esperar a volta do pai, porque já se envergonha do seu ócio e pretende sair à busca dele. Terámenes diz a Hipólito que já havia procurado o rei em todos os lugares, e que talvez Teseu estivesse desaparecido de propósito, porque esse herói não deseja uma esposa enganada. Quer dizer, o Terámenes diz assim, olha, acho que o seu pai arrumou aí um caso, por isso é que ele sumiu. Tá? Entendeu? O Terámenes insinua que o Teseu está aí às voltas com alguma outra mulher, tá? que era mais ou menos comum no caso do Teseu. Tá? E daí por isso que ele teria sumido. Né? Hipólito exige de Terámenes respeito para o seu pai e insiste em partir dali, para longe do lugar que não mais se atreve a ver. Como Terámenes estranha, Hipólito esclarece. Acabou-se aquele tempo feliz. Tudo mudou depois que a estas orlas, pelos deuses trazida, chegou a filha de Minos e Pasífae. Quem é a filha de Minos e Pasífae? Fedra. Só tem 2. Tem a Fedra, a Ariadne e tem o Minotauro também. Mas o Minotauro não é filho de Minos, né? Só de Pasífae, certo? Então, o que ele está chateado? Porque ele não estava infeliz no exílio. Porque o Hipólito, viu, pessoal, aqui para o Racine, é um sujeito assim, casto, para os três, tá? Eles são um pouco diferentes dos 3 autores. Para Eurípides, ele é um sujeito casto, atlético, que só se interessa por assuntos militares e assuntos de natureza muscular, e ele é devoto de Ártemis, e não é devoto de Afrodite. Afrodite é a deusa do amor carnal, e Ártemis é a deusa da caça. Então, Ártemis é virgem, e ele então, porque é devoto de Ártemis, é um sujeito que não se interessa por assuntos românticos eróticos, esse Hipólito. Tá? Ele é visto no caso de Sêneca, que era um estoico, né? Então, para Sêneca, ele é o protótipo do misógino, quer dizer, alguém que não gosta das mulheres em geral, como espécie, assim, como gênero, né? E para o Racine, o Hipólito é um sujeito sério, compenetrado da sua vida, honesto, trabalhador. E então o Hipólito para os três autores tem uma certa noção de castidade, de seriedade, de ser um sujeito sério, sendo que para o Sêneca vai da misoginia, passando pelo voto de castidade feito a Ártemis pelo Hipólito de Eurípides, e indo aqui para o caso do Racine, para um sujeito que tem
um amor secreto. Então, o Hipólito é um sujeito que tem essas características psicológicas e ele não está infeliz lá no exílio. Mas o que aconteceu? Há pouco chegou a Fedra, a quem ele atribui a ação de exilá-lo. Então ele está aborrecido porque a Fedra está ali em Trezena. Isso que ele acabou de dizer para o seu amigo Terámenes. Muito bem, filha, por favor. Terámenes então lembra-se de que Fedra havia exilado Hipólito de Atenas. Perigosa madrasta, ela mal te conhecera e já o seu poder te desterrou de Atenas. O amigo também menciona que Fedra, tomada de um mal que ocultar insiste, estaria muito mal e só quereria morrer. Logo não poderia fazer nenhum mal ao filho do Antíope. Mas Hipólito diz fugir de uma outra inimiga, Arícia, remanescente de um sangue fatal, contra nós armado. Muito bem, então, Antíope e Hipólita é a mesma coisa. Antíope é a rainha das Amazonas ou Hipólita, é a mesma pessoa. E quem é Arícia? Arícia só tem em Racine, não tem em Eurípides, não tem em Sêneca. Arícia é irmã, que quando Teseu foi eleito rei de Atenas, ele teve que enfrentar a dissidência dos Palantes. Os Palantes eram os filhos de Palas, ou Palante, que era irmão de Egeu, pai de Teseu, e que achavam que eles eram os legítimos sucessores. E aí houve uma guerra entre Teseu, uma briga entre Teseu e os seus primos, digamos assim, ou meio-irmãos, né? Seus primos. E ele matou todos os homens, todos os Palantes foram mortos. E sobrou apenas a Arícia, que é a mulher, e a Arícia foi poupada por Teseu com a condição de que ela não podia se casar com ninguém de Atenas, porque o Teseu tinha medo que ela, ao se casar, pudesse renovar a dinastia dos Palantes que ele se encarregou de destruir. Então, a Arícia, que só tem em Racine, não tem nos outros dois, ela é uma moça ali que está associada com a dinastia derrotada quando Teseu tomou o poder de Atenas. Então, ele está dizendo assim que eu não temo a Fedra, porque o Terámenes disse que a Fedra está meio à morte, está sofrendo de uma doença e que ela quer morrer, está muito depressiva, e ele diz que não pode fazer mal para você. Mas eu não temo a Fedra, eu temo a Arícia. Por que eu temo a Arícia? Porque a Arícia tem algum potencial de recuperar, né, alguma coisa, que ele não sabe bem o que é, mas vai nos contar em seguida. Terámenes desconfia que Hipólito, implacável inimigo das amorosas leis e da servidão a que seu pai dobrou-se tantas vezes, estaria amando a moça. As leis que servidão que o pai dele se dobrou? A servidão do sexo, do prazer sexual, ou seja, o pai dele é devoto de Vênus, e ele é devoto de Ártemis, ele é casto e o pai é um sujeito voltado para os prazeres sexuais. Teseu é isso, né? É um sujeito voltado para os prazeres sexuais. Hipólito nega. Quanto a mim, poderia o amor ter me enredado? A tal ponto teriam os deuses me humilhado? Tanto mais desprezível em meus desajeitados ais, quanto mais se escusa Teseu por seus feitos vários, eu, que nem um só monstro dominei jamais, terei o direito, como ele tem, de fraquejar? E se meu orgulho se abrandasse, ao fim, por que eu concederia o triunfo a Arícia? Não lembrariam meus sentidos extraviados do antigo impedimento que a ambos nos separa? Que antigo impedimento é esse? É a ordem que Teseu deu para que Arícia não case com nenhum ateniense. Tá? Esse é o antigo impedimento. Tá? O Teseu proibiu Arícia de se casar. Meu pai a condena, e por meio de duras leis proíbe-a de dar sobrinhos a seus irmãos. Ele teme o reverdecer de um culpado tronco. Quer, junto com a irmã, lhe sepultar o nome, e que até a morte sujeita a sua tutela, as tochas do Himeneu não se acendam por ela. Olha que beleza de poesia. Vocês estão reparando a beleza, mesmo na tradução, a beleza que é isso? Devo assumir seus direitos ante um pai exasperado? Hei de dar, então, o exemplo da temeridade? A um louco amor minha juventude acorrentada. Então, está aqui o Hipólito dizendo que não tem nada desse negócio de amor com ele, não. Tá? O outro, obviamente, não acredita. Aliás, o outro, para um homem, até que é bem perceptível, né? Bem sensível, assim, né? Mas né, desconfiou de alguma coisa e tal. Agora, o Hipólito diz que não, que de jeito nenhum ele iria contrariar os desejos do pai dele, que era de proibir romances com a Arícia, porque a Arícia pertencia àquela dinastia que ele matou os homens, né? E que ele não queria que ela casasse com ninguém. Quer dizer, o Teseu não quer que ela dê aos irmãos mortos sobrinhos.
Compreenderam? Tá? Não quer que ela tenha filhos que possam vir a reivindicar o trono de Atenas. Ele quer que a sua linhagem, Teseu, é que possa governar em Atenas para sempre. Entenderam isso, né? Está claro, né? Muito bem, continuamos. Mas Terámenes insiste. Senhor, se tua hora já foi assinalada, o céu nossas razões não vai considerar. Teseu abre teus olhos ao pretender cerrá-los, e seu rancor, atiçando uma chama rebelde, a sua inimiga um novo encanto confere. Por que recear um casto amor, afinal? Se nele encontras ternura, por que não prová-lo? Levarás em conta então um tímido zelo? Temes, nas pegadas de Hércules, te perder? Hércules é um sujeito aí. De Hércules é para falar uma semana aqui. Eu estou fazendo um grupo de leitura com os adolescentes em São Paulo da história de Hércules. Hércules é um sujeito aí dominado pelo seu instinto sexual, pelos seus desejos em geral. O problema de Hércules é esse: ele tem que fazer os 12 trabalhos para poder vencer isso. Então Hércules está aqui confirmado, é um subordinado a Vênus. Ele faz tudo que Vênus manda, quer dizer, alguém que não tem capacidade de discernimento e controle sexual, nem dos seus impulsos. Então ele matou o professor de harpa com 15 anos, ele matou os próprios filhos, para ter uma ideia das coisas que ele é capaz de fazer. Então ele está aqui, o Terámenes, dizendo para Teseu. O Teseu é uma espécie de Hércules ateniense. Hércules não é ateniense, mas Hércules e Teseu foram contemporâneos, não é isso? Então está aqui o Teseu, o Terámenes dizendo assim: você tem medo de virar um Hércules, é por isso que você não quer aceitar o fato de que você quer ficar com a Arícia? Tá certo? Tá, muito bem, continuamos. Qual orgulho que por Vênus não foi domado? Tu mesmo, por onde estarias, tu que a combates, se Antíope, sempre as suas leis contrárias, a Teseu com tímido ardor não houvesse amado? Querer sempre a nota, filha, por favor. Antíope, muitas vezes chamada de Hipólita, é a rainha das Amazonas com quem Teseu teria feito Hipólito, após tê-la vencido. Neste episódio, Teseu obteve ajuda de Hércules. Porque é um dos 12 trabalhos que Hércules tinha de capturar o cinto das Amazonas. Então, diz assim: se Teseu não tivesse aceitado, né, o seu desejo por Arícia, você não existiria. Por Arícia, não, por Hipólita, você não existiria. Está aqui o amigo argumentando com Hipólito que tem um excessivo desejo de castidade. Excessivo. Continuamos, por favor. Mas a que serve empregar palavras altivas? Confessa, tudo mudou e faz alguns dias que não te vejo, orgulhoso e selvagem, fazer voar um carro ao longo da praia. Nem, sábio na arte por Netuno inventada, tornar dócil ao freio um corcel indomado. A arte de domar cavalos foi Netuno quem inventou. Toda vez que Netuno se fantasia, sai da água, ele se transforma em cavalo. Tá? E depois há uma porção de sentidos associados a isso. A floresta nossas vozes já ecoa menos. Com um secreto fogo teu olhar enlanguece. Impossível duvidar, estás amando e ardes. Morres de um mal que te esforças por dissimular. A encantadora Arícia conseguiu te fascinar? Pronto, está aqui o nosso Hipólito, que era o tal do virgem, devotado a Ártemis, que está apaixonado por Arícia, porém secretamente, que não nem admite nem para o seu melhor amigo confidente, que é Terámenes. Tá certo? Então, todo mundo sabe quem é Arícia, né? Todo mundo compreendeu, né? Muito bem. Filha, por favor. Antes de partir, Hipólito concorda em visitar Fedra, pois a tanto o dever o obriga. Quando chega agitada, Enone, criada e confidente da rainha, dizendo que Fedra morre de um mal que silencia. Essa Enone aí não existe com esse nome em Eurípides, lá chama-se apenas Ama, mas existe. E a Enone apenas na peça de Racine. E essa Enone terá também papéis diferentes nas duas peças. E nessa aqui, ela é muito importante mesmo. Dizendo, vem anunciar que a ama dela, né, que é a Fedra, está muito mal. Com a aproximação da rainha, Hipólito afasta-se para poupá-la de encarar um rosto que ela odeia. Hipólito sabe que a rainha não odeia, não gosta dele, tanto é que ela o exilou para Trezena logo que ouviu, logo de cara. Assim, né? Continuamos. Fedra, que estava reclusa havia muito, caminha com dificuldade junto de Enone. Diz que seus olhos estão cegos com a luz que volta a ver, e que tudo a aflige, fere e conspira para magoá-la. Enone acusa de demonstrar ódio à luz que veio procurar. Fedra diz que veio ver o sol pela derradeira vez. Nobre e radiante ancestral de uma sombria família,
tu, de quem minha mãe ousava jactar-se como filha, que talvez cores pelo transtorno em que me vês, venho ver-te, ó sol, pela derradeira vez. Esse sol a que ela se refere é o Hélio, tá? Hélio é o deus do sol. Esse sol aí, a família de Fedra é descendente por parte de mãe do Hélio, tá? Tem uma ligação lá com o deus lá atrás. Então, a outra situação que nós estamos vendo aí é que a rainha Fedra está mais ou menos minguando, está morrendo lentamente, por um mal que não é claramente compreensível desde o início. Essa conversa aqui é de uma importância extraordinária. Dá para ficar meia hora debatendo só esse parágrafozinho aqui, mas temos que ir em frente para entender a história toda. Depois a gente volta se for o caso. Continuamos, filho. Enone insiste em que sua morte, quando da sucessão de Teseu, iria colocar os filhos dela em desvantagem frente a esse soberbo inimigo teu e de teu sangue, o filho que a Amazona gerou em seu flanco, esse Hipólito. Fedra reage. Só um minutinho. Tá. Entendendo? Quer dizer, a empregada fala assim, ó, se a senhora não porque ela, na verdade, lá em Eurípides está 3 dias sem comer. Aqui não se diz a mesma coisa, não sabemos como é, mas ela está minguando, assim, definhando. Aí diz a empregada, se a senhora morrer, o seu filho, com Teseu, vai na sucessão de Atenas ficar fraco em relação ao filho do Teseu, com aquela desgraçada, daquela vagabunda, daquela Amazona, que é o Hipólito. Tá? Compreenderam o que está acontecendo aqui? E quando a empregada menciona a palavra Hipólito, Fedra reage, filha. Que nome escapou dos teus lábios, infeliz? Como a criada estranha a reação e insiste, Fedra explica. Morro, para não fazer uma confissão funesta. Enone, muito curiosa, a chantageia dizendo que havia abandonado os próprios filhos para cuidar dela. E a minha fidelidade conferes esse prêmio? Pressionada, Fedra lamenta que primeiro sua mãe tenha sido levada pelo amor a um desvario. Pode ir lá embaixo. Pasífae, mãe de Fedra e irmã de Circe, apaixonou-se por um touro e fez com que Dédalo construísse uma vaca postiça dentro da qual se enfiou para motivar um touro indiferente. Mais tarde, Pasífae deu à luz a um minotauro, que Minos prendeu no labirinto. Que sua irmã Ariadne tenha morrido na ordem em que foi abandonada. Ariadne, que entregou o novelo de lã a Teseu para orientar-se no labirinto e matar o minotauro, foi por este seduzida e abandonada na praia de Naxos. Segundo algumas versões, Ariadne foi ali morta por Ártemis, amando de Dionísio. Segundo outras, Ariadne teria se casado com o deus. E agora, ela, já que Vênus o quer, desse sangue deplorável seja a última a perecer e a mais miserável. A Vênus ou Afrodite é a mesma coisa. Vênus em Roma, Afrodite na Grécia. Quem é que adivinha o que ela vai confessar para a criada? Por que ela está abalada com a menção ao nome Hipólito? Ah, bom, pô, se vocês não me dissessem isso, eu ia ficar achando que vocês não estão assistindo, não estão lendo romances em quantidade suficiente. É possível que vocês não tenham percebido isso. Não é isso? Agora vem o diálogo entre Enone e a sua patroa, que revelará a razão pela qual Fedra havia exilado o enteado. É para não ter que sucumbir ante a sedução, né, da presença dele. Né? Vamos ver, vamos lá. Como a criada desconfia de uma paixão, segue esse diálogo revelador. Estás amando? Do amor sinto os tormentos todos. Por quem? Vais ouvir o maior de todos os horrores. Amo, ante seu nome fatal eu tremo, me arrepio. Amo... A quem? Conheces dessa Amazona o filho? Esse príncipe que eu persigo há tanto tempo? Hipólito? Deuses! Tu pronunciaste seu nome. Justos céus! O sangue em minhas veias se enregela. Ó desespero! Ó crime! Ó raça tão funesta! Viagem infeliz, malfadada praia! Por que arribamos às tuas perigosas margens? Então, tá? Não é um diálogo que vocês teriam facilmente com a empregada de vocês em casa? Não, malfadada em margens da qual nós arribamos. Então, quer dizer, veja, isso tudo ficou um pouco assim antiquado, mas é de uma beleza extraordinária. Se você se der ao luxo e se der ao presente de aproveitar, isso tudo é muito bonito, né? É extraordinariamente bonito. Embora seja um negócio meio anacrônico, né? Então, veja, aqui está colocado todo o problema. O Teseu casa com a Fedra, apesar de dever ter casado com a irmã dela, Ariadne. Esta Fedra vem para Atenas e descobre lá que ele já tem um filho,
que ele teve antes com uma amazona, a rainha das Amazonas, a Hipólita, não é qualquer amazona, e que esse filho, que chama-se Hipólito, ela olha para o rapaz assim e se apaixona por ele. E aí então fica perturbadíssimo aquela situação e faz o quê? Consegue convencer o marido a exportar o rapaz lá para um canto longínquo do reino, para que ela não tenha que viver aquela tensão todos os dias. No entanto, agora, por uma questão circunstancial, ela vai a Trezena, onde está o Hipólito, e o encontra lá. E agora ela não consegue mais suportar aquela tensão. É claro que dentro do contexto mitológico da história, esta paixão que Fedra sente pelo seu enteado é motivada pelas bruxarias de Vênus, né, de Afrodite. Porque a Afrodite, para se vingar da família, por razões que logo vocês ficarão sabendo, a Afrodite, então, fez a mãe dela se apaixonar por um touro, fez a irmã dela, né, ser seduzida pelo Teseu, que afinal de contas é um aventureiro, não é isso? E agora quer que ela também sofra alguma coisa grave, assim como essa, entenderam? Quer dizer, sob o ponto de vista do conteúdo dessa história, todos esses acontecimentos são aí urdidos pela própria Afrodite, ou Vênus, né? A mesma coisa. Muito bem, a empregada fica obviamente escandalizada, né? Agora, como é que faz fazer com isso? Vamos lá. Fedra conta que tão logo havia visto seu soberbo inimigo, seus olhos já não viam, e não pôde mais falar, e imediatamente havia reconhecido Vênus, e seus fogos tão terríveis, fatais tormentos de uma raça que ela aflige. Afrodite persegue os descendentes de Hélio, Sol, entre eles Pasífae, Fedra e Ariadne, por Hélio ter revelado os amores clandestinos da deusa com Ares. Porque a Afrodite era casada com Hefesto, mas o Hefesto é um sujeito horroroso, porque ele é coxo, ele é feio e ele é suarento, porque ele fica o dia inteiro naquela forja, ele cuida de uma forja no Olimpo, então ele é um sujeito horroroso, mal cheiroso, suarento. É o quê? Hefesto é Vulcano, a mesma pessoa. Hefesto em grego, Vulcano em latim. E esse Hefesto é tão horroroso que quando ele nasceu, ele é filho de Hera. A Hera deu um pontapé lá de cima do Olimpo, para morro abaixo, ele caiu dentro da água, lá embaixo do morro. Tanto é que ele foi rejeitado desde cara, por ser medonho. E ele depois impôs-se ao Olimpo e conseguiu virar, então deram para ele um canto lá, onde ele podia lá ficar batendo lá uns ferros. Lá. Ele é um ferreiro, esse Hefesto. Só que ele é medonho e horroroso. E a Vênus, a Afrodite, só quer saber de cair na gandaia, porque ela é a deusa do amor físico, do amor sexual. Ela não é a deusa do amor simbólico, ela é a deusa do amor sexual. Quem é a deusa do amor simbólico? Olá, Gustavo, tudo bem? É a Hera. A própria Hera é a deusa do amor legítimo, mas a Afrodite não. Porque a Afrodite é chegada numa farra tal. E ela está profundamente infeliz, é uma espécie de Madame Bovary do Olimpo. Essa Afrodite. Ela está profundamente infeliz com o marido que tem. Então o que ela fez? Arrumou um caso lá com Ares. O Ares é o deus, é o Marte para os latinos, é o deus da guerra, que é um sujeito bonitão, forte, assim, escultural, não sei o quê, barriga tanquinho, não sei o quê. Esse Ares, entendeu? E aí o Hélio, que vê tudo, porque ele é o Sol, né, e tem o olho em todos os lugares, vai lá e conta para o Hefesto que os dois estavam tendo um caso. Quer continuar, filho? Hefesto, o marido traído, com essa informação, preparou um flagrante espetacular da dupla, desmascarada no ninho de amor por todos os deuses às gargalhadas. Aí o que o Hefesto fez foi reunir todo mundo, e na hora, chegaram lá na agora, tiraram assim a cortina em torno do leito nupcial, nos dois, né? E todos os deuses do Olimpo, então, fizeram aquele flagrante da Afrodite lá com o Ares, né? E aí, então, isso foi um desaforo tão grande que a Afrodite resolveu perseguir todos os descendentes de Hélio. Por isso é que ela persegue as mulheres, né, que são descendentes de Hélio. Essa é a história, tá? Veja bem, assim que me contaram, eu não tenho certeza, eu não vi bem que tenha sido assim, mas se não é vero, é bene trovato, né? Não é isso? Muito bem, continuamos. Explica que tudo fizera para afastar a tentação, embora adorasse Hipólito. Procurei evitá-lo, ó auge da desgraça. Meus olhos o reencontravam nos traços de seu pai. Por fim, contra mim mesmo ousei me rebelar. A persegui-lo, incitei minha coragem. Para banir o inimigo por mim idolatrado, a maldade simulei de uma injusta madrasta.
pedi seu exílio, e minhas queixas infindáveis do afeto e dos braços de seu pai o arrancaram. Eu respirava enfim, Enone, e com sua ausência, meus dias, agora calmos, transcorriam na inocência. Submissa a meu esposo, e ocultando meus males, cultivava os frutos de um himeneu fatal. Inúteis precauções, destino pernicioso. No entanto, tendo sido mandada por Teseu a Trezena, lá encontrou o inimigo por ela exilado, como se o destino obrasse cruelmente para aproximar os dois. Tá certo? Estão entendendo a história, pessoal? Ela não se aguenta de paixão pelo enteado e aí então resolveu se livrar dele, né? Só que agora estão os dois lá juntos, se encontraram de novo. A Fedra atribui isso a um feitiço de Afrodite sobre ela, como se a deusa estivesse controlando aquela paixão que ela sente pelo enteado e que ela não consegue controlar. Não é isso? Então vamos lá, em seguida. Continuamos. Nesse momento, chega por Panópe, mulher do séquito de Fedra, a surpreendente notícia de que Teseu teria morrido. Essa parte que é muito importante aqui nessa história não acontece em Eurípides. Em Eurípides, Teseu nunca é dado como morto, mas aqui é dado como morto. Chega a notícia de que Teseu morreu. Muito bem. Panópe também relata já iniciada a luta para a sucessão do rei, alguns dando voto ao príncipe, filho de Fedra, outros, esquecendo as leis do Estado, ao filho da estrangeira ao zondar a sua voz. Quem é que é o filho da estrangeira? Hipólito, que é filho da Amazona, né? E o Fedra, e com o Teseu, tem um filho legítimo, que é o filho da rainha. Tá? Outros ainda estariam falando em Arícia, da estirpe de Palante. Enone aconselha sua ama a defender os direitos de seu filho. Aqui faltou no resumo, pessoal, uma parte importante que eu acabei só percebendo hoje de manhã, que eu vou ler para vocês, tá? Que é assim, aos direitos do seu filho, vírgula, unindo-se a Hipólito. Aí diz a Enone para a ama, e ambos, tu e ele, têm uma certeira inimiga. 2 pontos. Deveis unir-vos para combater Arícia. E essa parte é importante. Quer dizer, a Enone diz para a sua ama, e ambos, tu e ele, tu Fedra, e ele, Hipólito, têm uma certeira inimiga. 2 pontos. Deveis unir-vos para combater Arícia. Ou seja, é a Enone que agora sugere que, tendo em vista a morte do Teseu, que ela, Fedra, vá lá e que declare-se, case com o filho. Mais ou menos, né? Associa-se ao filho de alguma maneira. Filho não, né? Enteado, né? Sempre, por favor, né? Ela não é mãe é mãe apenas simbolicamente, mas não do ponto de vista biológico. Então, nesse momento, a Enone, aproveitando essa notícia da pretensa morte de Teseu, faz aí um aconselhamento para que a sua ama aproxime-se de Hipólito, já que ela sabe que a sua ama, portanto, Fedra, ama o rapaz, né? Está interessada no rapaz. Muito bem. Então faltou esse pedacinho, tá? Espero que vocês aí tenham conseguido escrever aí. Ato 2, filha. Arícia conversa com Ismênia, sua confidente, sobre a morte de Teseu, que lhe permitiria deixar de ser escrava. Por que a morte de Teseu faz com que ela deixe de ser escrava? Porque agora não haverá mais ninguém para obrigá-la a não se casar. Ou seja, para impedi-la de se casar, porque a lei, né, a regra que diz que ela não pode se casar veio de Teseu. Com a morte dele, ela está livre. Compreenderam? Nesse sentido. Ismênia confirma. Não, os deuses não são mais contrários a ti. As sombras de teus irmãos, já Teseu se reuniu. Para um grego, quando alguém morre, o que sobra dessa pessoa no Hades é a sua sombra. Então, o Teseu estaria unido à sombra, a sombra de Teseu morto, estaria unido à sombra dos irmãos dela, que foram mortos pelo próprio Teseu. Como Hipólito teria chances de governar, Ismênia vê esperanças para Arícia recuperar sua posição social. Mas ela está descrente, porque vê indiferença no rapaz em relação a ela e às mulheres em geral. O indiferente Hipólito te é conhecido? Com que fútil esperança crês que me lamenta, e só em mim respeita um sexo que ele desdenha? Faz algum tempo já que ele evita encontrar-nos, procurando os lugares que não frequentamos. Então, a Fedra é apaixonada pelo Hipólito e mandou lá para os quintos dos infernos para não poder vê-lo. E o Hipólito é apaixonado pela Arícia, nós já sabemos disso, né?
e não a evita a todo custo. Por que razões? Isso é importante entender aqui, pessoal. A Fedra não quer se deixar tomar pela sedução. E o Hipólito não quer fazer o quê? O que ele não quer? O que o Hipólito quer evitar se afastando da Arícia? Desrespeitar o quê? A ordem do pai. Que o pai disse que não era para casar com ninguém, muito menos com o filho dele. Pô. Não é isso? Tá? Então o Hipólito não quer desrespeitar a ordem do pai. E a Fedra não está querendo deixar que a sua paixão aflore. Por isso que nas duas paixões que existem aqui, ambas são apenas platônicas, né? Não estão acontecendo de verdade. Ao contrário, tem aparência de agressão. Ambas têm aparência de ódio e não de paixão. Não é? Tanto os dois amados veem-se como sendo odiados. O Hipólito vê-se odiado pela Fedra, embora ele não a odeie, e a Arícia vê-se odiada pelo Hipólito, embora ela não odeie. Ele também não, mas ela também não odeia. Tá? Ela pensa que ele odeia, mas ela não. Tá certo, pessoal? Muito bem, continuamos. Ismênia insiste em que Hipólito está apaixonado por Arícia. Dizê-lo apaixonado talvez ofenda seu brio, mas de apaixonado tem o olhar, se a boca não o diz. Arícia, proibida por Teseu para os atenienses, porque receiam que da irmã o intrépido amor reanime um dia a ciência de seus irmãos, confessa à amiga seus verdadeiros sentimentos por Hipólito. Mas sabes também com que olhar desdenhoso eu vi o zelo de um vencedor suspeitoso. E sendo eu, também, aos liames do amor avessa, rendia graças ao tirânico Teseu, cujo rigor propício meu desdém secundava. O olhar, então, em seu filho eu ainda não pousara. Não que pelo sortilégio do olhar tomada, eu ame sua beleza e graça tão louvadas, dons com que a natureza desejou honrá-lo, e que ele menospreza e parece ignorar. Amo e nele prezo outras mais nobres riquezas, as virtudes de seu pai, mas não suas fraquezas. Amo, te confesso, esse orgulho generoso, que nunca sujeitou o seu jugo amoroso. É isso que desejo e eis o que me exaspera. Hipólito custa mais a desarmar-se do que Hércules, que, vencido muitas vezes e depressa amansado, pouco honrava o olhar que o havia dominado. Ai, que imprudência minha, querida Ismênia! Hipólito vai me opor toda a sua resistência. Talvez ainda me ouças em meus pesares, humilde, chorar por causa desse orgulho, que hoje admiro. Hipólito estará me amando? Por que ventura extrema terei vergado? Será que Hipólito me ama mesmo? Como foi que eu consegui derrubar aquela resistência que o Hipólito aparentava com relação a ela e qualquer outra mulher, né? Muito bem. Tá claro, pessoal? Ela agora está confessando também que ama Hipólito. Arícia confessa que ama Hipólito. Chega Hipólito para comunicar a Arícia a morte do pai dele, o sucessor de Alcides. Alcides é o nome de batismo de Héracles, que recebeu este novo nome, que significa a glória de Hera, para agradar a Deus e que perseguia a criança. Não adiantou. Então, Alcides, Héracles e Hércules é a mesma pessoa. Alcides é o nome de batismo de Héracles, que mudou para Héracles para ver se Hera parava de persegui-lo, e os romanos é que chamam de Hércules, mas o nome em grego é Heracles. Tá? Nessa peça, todos os nomes estão latinizados, todos os deuses estão latinizados aqui pelo próprio Racine. E libertá-la de uma tutela austera. Nesta trezena, que já me vê como rei, deixo-te liberta, e muito mais livre do que eu. Hipólito relembra que, incerta quanto à escolha de um sucessor, Atenas fala em ti, em mim e no filho de Fedra também. O rapaz sugere ficar com Trezena, entregar as campinas de Creta ao filho de Fedra e a Ática a Arícia, que a teria por direito de seus ancestrais. A moça fica muito surpresa. Com justiça, teu renome pelo mundo se espraia, mas tua fama pela realidade é superada. Queres, em meu favor, a ti mesmo atraiçoar? Se não seria o suficiente não me odiar e ter por tanto tempo protegido tua alma contra essa inimizade que... Hipólito declara-se apaixonado por Arícia. Que transtorno é esse que me aparta de mim mesmo? Um só instante venceu minha imprudente audácia. Esta alma soberba, por fim, está domada. Faz quase 6 meses, e mais ou menos o prazo em que Teseu já está fora do seu reino, que, em desespero e envergonhado, na carne levando o dardo que me estraçalha, contra mim e contra ti me debato inutilmente. Se estás presente, fujo. Te busco se te ausentas.
A tua imagem me segue aos profundos bosques. Que mulher não casaria com um homem que fizesse uma declaração dessa, né? Olha só, não é isso? Tá? Na carne levando o dardo que me estraçalha, contra mim, contra ti, me debato no teu meio. Que maravilha, né? Quer dizer, ele na verdade não era misógino, coisa nenhuma, embora em Eurípides o seja, mas ele era um sujeito que não podia revelar a sua paixão pela Arícia, porque ela era a mulher proibida pelo próprio pai, que havia dito que não podia casar com ninguém de Atenas, muito menos com ele. Não é isso? Então agora, nesse momento, há a confissão mútua de que eles se amam na verdade. Vocês não estão ficando emocionados com essa história? Não, é uma história emocionante, você não sabe o que vai acontecer aqui. Então, vamos lá então. Terámenes, confidente de Hipólito, anuncia a chegada da rainha. Hipólito resiste em recebê-la, mas Terámenes pede-lhe piedade por seu pranto e, incentivado por Arícia, o rapaz aceita. Estão juntos Fedra, Enone e Hipólito. Fedra, que julga estar com os dias contados, pede ao enteado que proteja seu filho, já que 1000 inimigos já conspiram contra ele, e apenas Hipólito pode abraçar sua defesa. Mas declara temer que o filho da Amazona em breve castigue nele esta mãe odiosa. No filho dela, né? Nele, né? Hipólito responde: não abrigo tão baixos sentimentos, rainha. Mas Hipólito diz que não vai perseguir o filho dela, porque ela está dizendo, eu vou morrer, então quando eu morrer, você, por favor, proteja o meu filho. Só você é capaz de poder, mas e não, a não ser que você queira se vingar nele de mim, você ainda não tem os sentimentos tão baixos. Mas o Hipólito nos dá sempre uma sensação de ser uma pessoa com uma certa nobreza, né? Esse Hipólito, né? Não é isso? Fedra se penitencia pelas perseguições feitas a Hipólito, que ele, condescendente, atribui aos ciúmes legítimos de uma mulher ao filho legítimo de seu marido com outra. Mas ela nega. Agora ela não vai conseguir resistir. E você já então imagina o que vai acontecer, né? Tá, vamos ver. Ah, príncipe, o céu, ouso aqui afirmar-te, dessa lei corriqueira decidiu me isentar. Uma ânsia bem diversa me perturba e me devora. Que será essa ânsia bem diversa que a perturba e a devora? Bom. Mas não, ele não está morto, já que em ti respira. Diante dos olhos, creio ter meu esposo ainda vivo. Eu o vejo e lhe falo, e meu coração, perco-me, esse louco ardor, a meu pesar, se desvenda. Fedra está cada vez mais direta, e relembrando os feitos de Teseu em Creta, diz ao enteado que, contigo adentrando o labirinto, a teu lado estaria salva, ou então perdida. Que genial, né? Que maravilha, né? Que maravilha. Hipólito finalmente compreende e se assusta. Deuses, que ouço? Estás esquecendo, senhora, que Teseu é meu pai e é teu esposo? Hipólito faz menção de sair, alegando não estar entendendo, mas Fedra o impede. Ah, me entendeste bem demais. Falei-te o bastante para que não te enganasses. Conhece, agora, Fedra em sua insanidade. Amo. Não penses que ao te amar, mesmo que inocente, eu me reconheça, só por isso o aceite. Nem que do louco amor que me perturba a mente, minha torpe complacência tenha nutrido o veneno. Alvo infortunado de vinganças celestes, eu me odeio ainda mais do que tu me detestas. Os deuses o sabem, esses deuses que atearam no meu corpo fogo fatal a toda a minha raça, esses deuses que se comprazem na glória cruel de seduzir o coração de uma frágil mortal. Tu, em tua memória, o passado recompõe. Não me bastou te evitar, cruel, eu te expulsei. Tentei parecer-te desumana e odiosa, para melhor te resistir, provoquei teu ódio. Com meus inúteis cuidados, que proveito alcancei, odiavas-me sempre mais, e eu não te amava menos. Tua desgraça conferia-te um novo encanto. Eu definhei, me consumi nas chamas e no pranto. Os teus olhos bastam para que te convenças, se teu olhar puder em mim pousar por um momento. Que digo? A confissão que acabas de escutar, essa confissão vergonhosa não foi natural. Temerosa por um filho que não ousei trair, vim implorar-te que não lhe foras hostil. Frágeis projetos de um coração pelo amor possesso. Ai de mim, consegui falar em ti apenas. Vinga-te e me pune por esse amor odioso, digno filho do herói que a vida te legou. Livra o mundo de um monstro que te exaspera. A viúva de Teseu ousa amar Hipólito. Ouve, esse monstro horrível não deve te escapar. Eis meu coração, é nele que tens de acertar. Ansioso por querer espiar sua ofensa, na direção do teu braço, ei-lo que se lança. Fere, ou se o crês indigno de teus golpes,
Se tão doce suplício me é negado por teu ódio, se a mão com sangue vil não queres ver manchada, e teu braço se recusa, dá-me a tua espada. Dá. Indisfarçável é o sabor sexual da entrega da espada de Hipólito a Fedra. Essa cena é uma coisa tão maravilhosa. Em francês isso é tão bonito. Vocês não sabem como isso é bonito no original francês. Porque esse tradutor é bom, muito bom tradutor, mas nunca dá para fazer a mesma coisa que na língua original, né? É uma cena de uma densidade dramática, de um frêmito assim, é maravilhoso, é extraordinário, em que ela então confessa-se completamente apaixonada por ele, pede que ela lhe dê a espada no final, como, digamos assim, um símbolo de submissão total a ele, né? Ela se crê viúva, né? Não esquecer isso, né? Isso, embora não se tenha ainda comprovação disso, mas já há notícia de que Teseu morreu. Muito bem. Enone afasta a Fedra, que sai com a espada de Hipólito. Chega Terámenes anunciando que as velas estão prontas e comunicando que o filho de Fedra havia sido aclamado rei de Atenas, mas também dá conta dos rumores de que Teseu poderia estar vivo e que já teria sido visto em Epiro. E aí é que as coisas vão ficar agora dramáticas. Mas só ficarão dramáticas de verdade daqui a 15 minutos, depois do café, quando a gente voltará aqui para ver onde é que esse negócio vai dar, né? Então vamos lá. Então, filho.